Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 146 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Capítulo 20. Por cima de sua bancada, onde uma relha ia tomando forma, José olhava repetidamente para Miriam, que se movia pelo cômodo. Enfim, ele a tinha em casa e por isso sentia uma grande alegria. A mudança da desposada para a casa do marido se fez modestamente, mas conforme o costume. Na véspera, à noite, acompanhada por dois jovens vestidos em traje de festa, José apresentou-se à casa de Cleofas para receber Miriam. Levaram-na de casa ao seu encontro, com os cabelos soltos sobre os ombros, o rosto coberto por um véu que deixava ver unicamente seus grandes olhos negros bem abertos. Ela trazia umas placas de ouro pendentes na fronte e um rígido vestido reto que lhe dificultava os movimentos. O cortejo se pôs a caminho para a casa de José. Os acompanhantes levavam lanternas e tochas acesas, cantavam cânticos nupciais. Introduze-me, ó meu rei, em teus aposentos, e nos alegraremos e gozaremos contigo, e louvaremos o teu amor mais do que vinho. Acima deles abria-se um céu coberto por uma multidão de estrelas. A vista se perdia no espaço escuro. Era muito curto o caminho de uma casa para outra. Por isso, foi repetido para que pudessem cantar mais canções. A seguir, cantaram diante da casa. Acompanhada de suas damas de honra, Miriam entrou na casa. A aurora inundou a cidade e eles continuavam cantando e dirigindo a dança. A festa apenas tinha começado. Iria durar todo o dia e toda a noite seguinte. Diante da casa, colocaram mesas para os convidados que se divertiam. O serviço de mesa não era esplêndido. Não havia muito para comer e beber. Sabendo das dificuldades de Cleofas, Miriam pediu-lhe que não gastasse muito no banquete nupcial. Além disso, o círculo dos amigos não era muito amplo. Conforme o costume, José, depois de trazer sua mulher para casa, foi embora. Durante todo o dia, ele permaneceu na pradaria que dominava a cidade. Meditava e rezava. A união lhe dava muita alegria, mas também sentia que ao lado desse prazer vinha certa intranquilidade. Enquanto Miriam estava longe, sentia sua falta. A saudade criava sonhos com os quais ele vivia. Eles o ajudaram no sacrifício da espera. A proximidade poderia despertar um desejo humano natural. Ele se conhecia muito bem para viver de sonhos. Iria necessitar de uma grande força
e da ajuda do Altíssimo. E ele, o Altíssimo, que assim o queria, tinha de prestar sua ajuda. Em vão, José procurava pela flor branca que as moitas da... Em vão, José procurava pela flor branca entre as moitas da vegetação. Não aparecia o misterioso enviado que lhe perguntara se estava disposto a ser a sombra do verdadeiro Pai. Voltavam a brotar as dúvidas como o capim cortado. Sentia que não bastava convencer-se uma única vez. O desejo natural de felicidade humana estará sempre clamando e tentando quebrar nossa decisão. Lutava consigo mesmo e rezava. Somente agora, quando estava a ponto de perdê-la, José se dava conta da grandeza de seu amor por Miriam. Desde o primeiro instante, ele a amara com um sentimento semelhante a uma iluminação. As pessoas despertam de uma iluminação. Para ele, porém, os dias transcorriam, um após o outro, e seu amor continuava sempre cheio de respeito e admiração. O menino que ia nascer, pensava ele, mesmo unindo os dois, ao mesmo tempo irá separá-los? O mundo secreto de Miriam se fechará para ele de maneira inapelável. Ele tinha formado a decisão de aceitá-lo. Apesar dessa decisão, germinava a esperança. O menino iria nascer e logo se tornaria alguém extraordinário. O Salvador do povo, como anunciavam os profetas, o vencedor do mundo inteiro, como apresentavam os escribas. Sua grandeza está acima do amor de duas pessoas. O que iria ficar no prado, pisoteado pelos cascos de seu corcel de combate? Talvez chegasse o momento em que os pais deixam de ser imprescindíveis, e então poderiam refugiar-se um no outro. Talvez ficassem juntos, em casa, quando ele voasse para suas grandes aventuras. Mas seria ela capaz de amar ao mesmo tempo a este filho milagrosamente enviado e amar a ele, que não era mais que uma sombra? O amor da mãe por seu filho nasce do amor pelo pai. E ele não era seu filho. Terá o seu verdadeiro pai, que estenderá sobre ele e sobre sua mãe o manto de sua proteção. Eu serei sempre uma sombra. As sombras desaparecem quando surge o sol. E de novo inundou-lhe o coração uma onda de pesar. Simultaneamente, porém, do mais fundo de suas entranhas, brotou um pensamento oposto ao sentimento que o levava a invejar o filho pelo afeto de sua mãe. É verdade, exigia-se que ele fosse apenas uma sombra. Mas aquele que ia nascer não lhe era, nem podia ser indiferente. Não foi somente o desejo de obedecer que o levou a abrir mão do direito à mais formosa das mulheres. Não mandaram apenas que esperasse por ela. Esperava também por aquele que ia nascer como filho dela. Um sonho exigira dele que cedesse diante do outro. Não podia lutar
com o amor dela pelo filho. Tinha de aceitá-lo. Tinha que ceder. Aquele outro amor era maior. Se não fosse tão grande, ela não teria sido escolhida. Da mesma maneira que acreditara no que aconteceu, teria de entregar-se com confiança nas mãos de Miriam. Não se preocupar com o que ficava para ele. Deixar que ela decidisse suas vidas. Alegrar-se com o que tinha recebido. Ao seu redor não acontecia a mesma coisa. Os maridos escolhem, os homens decidem. As esposas são obrigadas a obedecer e servir. Em seu matrimônio, ele seria o submisso. Ele esperaria para poder participar do amor dos outros dois. Quando chegou o entardecer, José ouviu os chamados dos acompanhantes. Vieram buscá-lo para levá-lo ao último ato da cerimônia. Os três desceram a ladeira. Não diziam nada. Caminhavam em silêncio. E José parecia ouvir o pulsar de seu próprio coração. Já se viam, ao longe, as luzes de numerosas lanternas acesas diante da casa. Umas quantas luzinhas separaram-se do grupo maior, indo ao encontro dos homens que se aproximavam. Eram as damas de honra que vinham ao encontro do noivo. Em seguida, ficaram ao seu lado. Umas lanternas ardiam com uma chama ampla, outras com uma chamazinha débil. Levantou-se o vento e as damas protegeram as chamas com suas mãos. Os dedos das mocinhas, transparentes à luz das chamas, tinham a forma de conchas marinhas. As damas rodearam José e o levaram até os convidados reunidos. Caminhavam, cantando. Os convidados para as bodas esperaram diante da casa. Viu Miriam no meio, vestida com a mesma veste nupcial, rígida. Enquanto umas damas conduziam José, outras, também cantando, traziam-lhe a noiva. Os convidados arremessavam punhados de grãos sobre o casal que se aproximava mutuamente. As chamas também foram cobertas com incenso, de modo que os grupos que se aproximavam estavam envolvidos uma nuvem aromática. Por fim, o casal se reuniu. José estendeu as mãos e, devagar, com unção, retirou o véu que cobria o rosto de Miriam. No fulgor cintilante das luzes, ele olhava as faces cansadas, pálidas, emocionadas. Apesar das olheiras, nunca lhe parecia mais bonita, mais desejada e, ao mesmo tempo, mais fora do alcance. Se ele não tivesse considerado que era preciso fazer o que manda o costume, ter-se-ia ajoelhado diante dela. José sentia-se como um pastor nas montanhas que recebeu uma princesa por esposa e com ela o seu reino. Perguntou-se de repente, que posso dar a ela que tudo recebeu? Uma proteção diante das pessoas por alguns meses? Quando nascer o menino, tudo irá mudar. O filho prodigioso envolverá sua mãe com uma poderosa proteção. O que sobraria para ele? Mas afastou imediatamente estas ideias. Mesmo que sua vida tivesse de limitar-se a esses poucos meses de serviço, seu amor estava disposto a conformar-se com isso. Fitando-a nos olhos, dizia: se hei de ser útil,
para este pouco tempo, aceita-me. Seus olhos estavam cheios de ternura. Não falavam de nenhum prazo, somente esperavam amor. Em troca de seu olhar, ele queria ser generoso até o limite do aniquilamento. Depois transcorreram os dias. Ele a tinha sempre a seu lado. Miriam adaptou-se com extraordinária facilidade a seus novos afazeres. Sentiu-se logo rodeada de atenções. Estava sempre disposta para qualquer serviço, continuamente desejosa de ajudá-lo em tudo. Ele nem precisava mencionar qualquer trabalho doméstico. Tudo estava providenciado a tempo. Miriam limpava a casa e a oficina, lavava a roupa, remendava os vestidos, cozinhava, cuidava do burro, trazia água da fonte e não permitia que ele fizesse isto por ela. Não, José, dizia ela, as mulheres é que levam a água. Não podemos chamar a atenção. E eu me sinto bem. Este esforço não me traz nenhum dano. Ele cedeu, como cedia em tudo, tão logo ela manifestasse algum desejo. Só que cada gota de água assumia para ele um valor incalculável. Não tomava nenhuma decisão sem antes consultar Miriam. Sufocava qualquer vestígio de orgulho masculino. Seu amor ardia com a vontade de sacrifício, que apagava, desde o início, qualquer desejo. José queria precisamente avisar Miriam sobre algo e perguntar-lhe alguma coisa. Observava pelo canto do olho. Via seus movimentos pausados e os sinais cada vez mais evidentes da sua gravidez muito adiantada. Ela enfrentava isto com uma serenidade sem queixa alguma. Como era diferente daquelas mulheres que passam o tempo a se queixar e lamentar. Miriam, começou ele timidamente. Ela deixou o que estava fazendo e aproximou-se da oficina. Precisas de algo, José? Não sei se ouviste. Esta manhã, um mensageiro leu na cidade um decreto real. Ouvi a trombeta, mas não desci. De que se tratava? Foi proclamada a ordem para que todos, neste mesmo mês, se apresentem em seu local de nascimento para se inscreverem nos livros de família. Para que precisam inscrever-se? A inscrição será equivalente a prestar um juramento de obediência ao imperador romano. O que achas disso? Parece-me que não há motivo para indignar-se, como fazem alguns. Nossos próprios reis solicitaram outrora a proteção de Roma. Os romanos são pagãos, mas não nos impõem seus deuses. Permitem que vivamos em nossa fé e nossos costumes. Graças a eles, acabaram-se as guerras. Se nos protegem das guerras, eles nos dão muito. Apoiam o rei Herodes e ele, em agradecimento, exorta a prestar este juramento. Aqui o rei Herodes é odiado por todo mundo. Como deve doer-lhe saber que está rodeado por semelhante ódio. O homem odiado pelos outros muitas vezes se torna mau por culpa desse ódio. Entretanto, já o sabes, ele mandou colocar uma águia na parede do templo. Pegou o ouro do túmulo do rei Davi. Mandou executar a rainha Mariame e em seguida os seus filhos. Já fez tantas coisas más. É preciso rezar muito por ele. Calou-se um momento. Mas de uma vez ele ouvira
Mais de uma vez ele ouvira que era preciso rezar para que o Altíssimo castigasse Herodes por seus crimes. Entretanto, parecia-lhe melhor o desejo de sua mulher de rezar pelo rei malvado, mesmo que ela não tivesse sido a primeira a dizê-lo. De novo, José teve a sensação de que era ela quem o levava por um caminho ao mesmo tempo ousado e cativante. Então, achas que eu deveria ir a Belém? Perguntou ele. Já que o decreto real o exige. Mas lembra-te do que eu te disse, que meu irmão Seba veio ver-me e aconselhou que não voltasse a Belém? Eles estão muito assustados. Com razão? A mim parece que são temores infundados. Respeitaste sua vontade enquanto não existia este decreto. Se não vais a Belém, te expões à ira dos funcionários reais e ainda atrairás ainda mais a atenção sobre ti. Eu pensei o mesmo, mas não posso deixar-te aqui sem proteção. Não estou sem proteção. Tenho minha irmã, mas penso que não seria mal se eu fosse contigo. Tu? Comigo? É impossível. Um caminho tão longo. E a estação se adiantou demais para viajar. E que aconteceria se durante o caminho houvesse algum distúrbio? O povo se revolta, se opõe, protesta contra Herodes. E se então derem a contraordem para o levantamento? Do dito ao feito vai um trecho. Eu sou forte e não temo as dificuldades da viagem. E penso que se vais à tua cidade natal, creio que deverias levar-me comigo para apresentar-me aos teus. Mas o teu estado, Miriam. Normalmente, quando tocava nesse assunto, ele se expressava como se mencionasse um tesouro de grande valor que havia em casa, sobre o qual não era conveniente falar em voz alta. Não tenho medo, repetiu ela. E se ele precisa nascer? E se ele precisa nascer na terra de seus pais? Soou como uma pergunta, mas havia tanta convicção na voz de Miriam que José deixou de se opor, tomando suas palavras como uma decisão à qual ele se dispunha a submeter-se. Sentiu-se comovida por ela querer entregar com tanta confiança o menino que ia nascer sob a proteção de sua estirpe. Já que pensas assim, disse ele, vamos pôr-nos a caminho. É preciso sair o quanto antes. Depois de amanhã mesmo. Durante o dia de amanhã, poderás preparar a comida para a viagem, e eu terminarei os trabalhos encomendados. Não gostaria de deixá-los inacabados. Aqui, então, termina o capítulo, né? Que é... Enfim, nesse capítulo, o autor, né, tenta... capítulo 20, né? Ele tenta imaginar, né, o casamento formal, né, entre José e Miriam. Obviamente, ele tenta fazer isso conformando esse casamento às formalidades do casamento da época de Jesus, né? Essas são as formalidades que, por meio das quais os casais se casavam, né? As bodas de Caná, por exemplo, todos os casamentos na época eram feitos da mesma forma como ele descreveu, né? E apenas os personagens, né, os noivos, aqui
são diferentes, né? E é interessante que o autor também coloca nos pensamentos de José, enquanto ele está na pradaria, né, no dia em que ele tinha que se ausentar formalmente, né, por causa do ritual do casamento, né, ele coloca então muito delicadamente, né, em José uma série de dúvidas humanas, puramente humanas de José, né? Não só dúvidas, mas reflexões, né? Puramente humanas, né? Sobre aquele casamento, sobre aquela mulher, né? Sobre aquele filho, né? E sobre como ele, né? Como ele se relacionaria, né? Qual seria a personagem, né, dele nesse drama, né? Divino, né? Que o Altíssimo preparou para ele, né? Então é muito interessante ver o autor colocando em José, né, essas dúvidas, né? Puramente humanos, né? O desejo natural de felicidade humana estará sempre chamando e tentando quebrar, clamando e tentando quebrar nossa decisão. É uma das coisas que ele pensa, né? Na cabeça de José, né? Então ele estava no prado, né? Ele estava ali no mesmo lugar em que ele recebeu a revelação do anjo, né? Da natureza daquela gravidez de Miriam, e estava à procura de novas revelações, né? Então ele se viu ali no prado sozinho com suas reflexões, né? Belíssimas reflexões, né? Reflexões que seriam muito possíveis existirem na cabeça de José de Nazaré nesse momento decisivo da vida dele, né? Esse é um ponto, né, do capítulo, né? E o outro ponto que já vem no final é essa pequena. Antes desse ponto, deixa eu só repetir, que é muito bonito, né? Que depois dessa reflexão, né, as conclusões que ele chegou são muito interessantes, né? Ele diz aqui o seguinte: um sonho exigira dele que cedesse diante do outro. Não podia lutar com o amor dela pelo filho. Tinha de aceitá-lo. Tinha que ceder. Aqui o autor está dizendo: o amor da mãe pelo filho, não é? Ele é derivado do amor da mãe pelo pai, pelo marido, não é? Mas não era o caso dele, né? Não era o caso desse casamento, né? Não podia lutar com o amor dela pelo filho. Tinha de aceitá-lo, tinha que ceder. Aquele outro amor era maior. Se não fosse tão grande, ela não teria sido escolhida. Da mesma maneira que acreditara no que aconteceu, teria de entregar-se com confiança nas mãos de Miriam. Não se preocupar com o que ficava para ele. Deixar que ela decidisse suas vidas. Alegrar-se com o que tinha recebido. Ao seu redor não acontecia a mesma coisa. Os maridos escolhem, os homens decidem. As esposas estão obrigadas a obedecer.
e servir. Em seu matrimônio, ele seria o submisso. Ele esperaria para poder participar do amor dos outros dois. Isso lembra, né, aquela observação de Chesterton, né, sobre a Sagrada Família, a linha de autoridade ser exatamente a inversa, né, das famílias normais. Né? Nas famílias normais é pai, esposa, filho. Na Sagrada Família, filho, esposa, pai. Né? Então, o autor imagina São José, né, caindo, então, na realidade da sua situação, né, e percebendo a sua verdadeira missão. Né? A verdadeira missão de São José, nesse primeiro momento, era uma missão de submissão. Né? Certo? Então, gostaria de ouvir, se houver, as observações e comentários de vocês. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Márcio. É interessante essa observação aí, né, que o senhor colocou, dos momentos assim, muito humanos do São José, né, das dúvidas normais de qualquer ser humano. Nessa. A gente vê aí, mas também a gente consegue ver na realidade, se a gente for bem observador, essa mistura aí das sombras humanas, né, da escuridão humana, a falta de visão, as pessoas, né, como São José aí, não conseguiam enxergar, às vezes tateavam no escuro, como tantas vezes a gente faz, e aqueles momentos luminosos mesmo, assim, né, aqueles momentos divinos, né, isso me faz lembrar aqueles quadros, assim, barrocos, principalmente aqueles do Rembrandt, por exemplo, de claro e escuro. Sem claro e sem escuro, a gente não consegue ter uma imagem boa, tridimensional, né? Nem sequer bidimensional, muito boa. Mesmo aquelas gravuras, né? Muito bonitas, assim, que tem aqueles triunfos, assim, bem barrocos mesmo, eles têm alguma coisa escura para poder contrastar, né? Que é para isso que serve o escuro, para que o luminoso ele contraste e seja visto, porque senão fica tudo claro, você não vê nada, né? Igual São Paulo, só que com aquela monte de luz ali a gente fica cego, né? E é muito interessante isso, como é que isso é bem colocado. E lembrando aquela leitura de ontem, quanto tempo a gente lê, quer dizer, não lê assim, ouve, né? E muitas vezes aparece algum momento de folga no dia, a gente fica meditando, né? Aquele diálogo daqueles politiqueiros de ontem. E aí ontem estava lá no Salmo 44, trechinho interessante, né? Falando sobre Deus, né? Que ele há de vir e reinar com brandura e mansidão. Essa parte aí, acho que os fariseus pularam, né, professor? É claro. Isso aí, meu cara. Porque eles deveriam de quebrar a cabeça dos reis e tal, mas não é no sentido de pegar uma massa, né? Aquela com M-A-C cedilha A e moer o eu das pessoas, né? E derrotar, e expulsar, e pôr para correr. Mas é fazer os reis baixarem a cabeça, né? E reconhecerem Deus como autoridade máxima e governarem assim. Né? Não seria esse tirano, né, judaico que eles esperavam que fosse colocar para fora. Né? Mas seria só, por enquanto, essa parte. Parece que nós já estamos entrando no terceiro mistério aí da alegria, né? Estamos. Mas ainda falta um longo caminho até Belém. Sim. E a recepção de Negócio, Belém e tal, né? não é?
Mas é interessante ver essa preciosidade aí, porque, pelo menos na maioria dos casos, os homens, no geral, na hora que eles vão se casar, eles creem ter achado a preciosidade, né? Senão eles não se casariam, provavelmente. Exatamente. E essa inversão aí familiar, ela é por conta também da qualidade do filho e da mãe, né? É, O claro. filho é autoridade, vai ser autoridade em tudo, inclusive nos governos, de tudo, na natureza, enfim, né? E nem a mãe. Outro dia eu estava comentando com a nossa nobre tridentina aí, com aquela gravura bonita, né, do São José, que ali tem, né, a mãe protegendo o filho e a mãe é acolhida nos ombros ali do pai, né, que a família de hoje, só para cortar a conversa e encurtar, ela é bem o inverso disso, mas só que completamente sem autoridade, né, o filho não tem autoridade nenhuma ali para poder estar no topo da cadeia, né, Ah, uma inversão daquela satânica. Mas era só isso, professor. Obrigado. obrigado você, Márcio. Não, o mais interessante é que José, ele admite, né, que, que achou uma preciosidade, né? Uma preciosidade que é misteriosa para ele, né? A profundidade do olhar de Miriam, né? É incomensurável para ele, né? E normalmente o marido, quando casa, ele tem, digamos assim, a, o sentimento da preciosidade que ele encontra é um sentimento de posse e de usufruto dessa preciosidade, né? José, ele percebe a preciosidade, né? Mas ele, humanamente, né, como um marido normal, ele sabe que ele não pode usufruir, né, daquilo da maneira como os maridos usufruem, né? E, e aí é que causa essas reflexões, né? A parte humana de José está cobrando dele, né? O seu quinhão, né? E ele tem que controlar, né? Essa parte humana, porque ele receberá muito mais do que os maridos comuns, né? E nenhum marido recebe o que José recebeu de Miriam, né? Mas é muito curioso também a reação dele, né? E que deve ter sido realmente assim, apesar da fé de São José, apesar da santidade de São José, da pureza de São José, a parte humana deve ter cobrado muito dele, né? E ele se entregou, né? Se entregou de corpo e alma, né? Sem, sem vacilações externas, né? Ele, por exemplo, a gente vê nesse diálogo de final do capítulo, né? Que ele naturalmente, se ele fosse decidir como o homem do casal a sua ida a Belém, ele não levaria Miriam. Muito certamente não levaria. Mas ele trocou ideia com ela e ela falou: não, eu vou. Né? Muito também delicada, né? Mas. E por isso ele a levou, né? Tudo isso tem a ver com os desígnios de Deus, né? Então, não fosse José humilde o suficiente, os desígnios de Deus não poderiam ser obedecidos, né? Então, Deus, ele precisa que nós nos inclinemos, que nós inclinemos a nossa vontade em relação à vontade dele, né? Para que ele faça para nós o que ele deseja fazer, o que é necessário, né? Fazer para nós. Então, foi
Foi assim que José, né, se dobrando, né, fez com que ah, Deus pudesse ter seu filho encarnado, né, e feito a nossa redenção. Né? Então José é partícipe, né, dessa redenção. Né? Alguma. Professor, Opa! é interessante ver como que a missão desse Messias que viria, o que São José pensava, o que todo mundo pensava, né? É. Que ele seria um guerreiro, É. né? E que lutaria lutas deste mundo, que faria o reino neste mundo. Né? Então, nada. É muito interessante ver que como que tanto ele quanto Nossa Senhora vão agindo de acordo com as coisas vão surgindo no presente deles, né? Ele só As preocupava com isso, dia a dia. As circunstâncias vão surgindo e eles vão agindo. Isso. Né? Não há nada que havia sido já explicado para eles muito a longo prazo, não. Não tem nenhuma teoria envolvida, nenhuma grande concepção de coisas, nada. Uhum. Nada. Dia a dia, Mesmo, dia a dia, problema eles surgiu. É uma beleza. Problema surge, uma circunstância surge e eles lidam com ela. Exatamente. São as causas segundas, né? Eles são ali, enfim. Porque, veja bem, a gente fala, não, mas São José foi avisado, ele foi privilegiado porque recebeu lá o sonho. Poxa, como assim? Recebeu em sonho um vislumbre do que poderia ser, mas ele teve a fé de acreditar, a força de continuar acreditando. Porque, veja bem, você tem um sonho. Aquele sonho é muito real para você. No dia seguinte você fala, puxa vida, aquele negócio foi muito real. Mas com o passar do tempo, com as coisas acontecendo na sua vida, você começa a duvidar que até que sonhou. Tá certo? Você fala, será que eu sonhei mesmo aquilo? Será que foi assim mesmo? A memória começa a atrair, né? Mas José não se deixou levar por esses raciocínios, não, né? Então, conhecendo o ser humano como nós conhecemos, porque conhecemos a nós mesmos, nós podemos muito bem imaginar que José teve vários momentos de indecisão ou de incerteza ou de dúvida, né? Mas ele nunca deixou de acreditar, né? Ele sempre renovou essa crença, também porque estava do lado de Nossa Senhora, obviamente, né? Mas por todos os problemas pelos quais a Sagrada Família passou, José estava sempre lá à frente, né? Resolvendo o problema, né? Nunca passou pela cabeça dele que aquelas coisas não estavam sendo direcionadas pelo Altíssimo, né? Então, eles não entretinham nenhuma reflexão sobre o futuro, sobre como vai ser daqui a 10 anos, como é que eu estarei. Eles não tinham tempo para isso. Eles estavam, como você muito bem notou, Ana Paula, estavam preocupadas só com o dia que eles estavam vivendo, né? Então agora José e Maria e Miriam estavam preocupados com a viagem que eles iam fazer daí a 2 dias. Então José foi acabar as obras que ele estava devendo, né, os trabalhos lá de Nagar, e ela foi fazer as comidas para a viagem. É só o que eles preocupavam, né? Nada mais. Como ia ser a viagem, como é que era o tempo, etc. Como é que eles iam, com que caravana que eles iam seguir, nada.
né? Mais alguma observação, algum comentário? Professor, Opa! deixa eu de novo aqui. Eu acho que o anjo sempre aparece um anjo para desempatar o jogo, né? E acabar com a dúvida. Né? Quando tá muito, o negócio tá muito ruim, ele aparece. Quando o jogo tá empatado, Deus manda um enviado seu para poder tentar desempatar o jogo. Né? No caso, ele acolheu esse desempate aí, porque muitas vezes Deus manda um desempate na vida da gente, a gente insiste mesmo assim na opinião própria, né? E acaba perdendo o jogo, vamos dizer assim. Isso ele não fez, né? Isso é de fato, ele não fez. Exatamente. Mas era só isso. Isso São José não fez, né? Enfim, e uma vez aparecido e decidido a questão, ele não duvidava que aquilo aconteceu e que talvez fosse a memória dele traindo ele a respeito de alguma coisa. Isso ele nunca fez. Ele foi sempre preciso, né? E rígido no comando, né? Enfim, como ele sempre recebeu, né? Essas revelações como o pai da Sagrada Família, né? E ele sempre recebeu isso em sonho. Ele podia muito bem duvidar dessas coisas, né? Ele podia muito bem, enfim. Se ele conversasse se ele conversasse com um psicanalista hoje, né? Que são esses falsos especialistas em sonho, ele ia dar com os burros na água, né? Mas ele, graças a Deus, Freud não existia na época, né? Então ele enfim, ele foi, né? Ele foi o que foi, né? O nosso grande protetor lá no céu. Mais alguma observação, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.